Então vamos iniciar a entrevista coletiva com o goleiro Thiago Volpi. Volpi, boa tarde, Diego Pérez, 102 FM. Seja bem-vindo à Bragança Paulista. Estamos aqui em Atibaia, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre ter aceitado a proposta do Red Bull Bragantino, que tem um goleiro que é o jogador mais antigo no clube, que é o Cleiton, que tem muita moral com a torcida, com a diretoria. Ter aceitado esse desafio, mesmo sabendo que vai ter uma disputa ali por posição. Bom, primeiramente, boa tarde. Acho que foi um convite. Quando surgiu essa possibilidade, não pensei duas vezes por muitos fatores. É um clube que vem crescendo muito, é um clube que dá todas as condições necessárias para que a gente, como profissional, possa desempenhar da melhor maneira possível. E depois, respondendo à segunda questão sobre a situação do Cleiton, eu acho que é um grande profissional, é um profissional que admiro. Eu joguei muitas vezes contra o Cleiton, venho jogando contra ele desde 2019, quando ele ainda era goleiro do Atlético Mineiro. E eu acho que quando se tem situações assim, é benéfico para os dois lados, né? Eu acho que o Cleiton vai evoluir ainda mais comigo aqui, assim como eu também vou procurar evoluir ainda mais com a presença dele, não só com dele, mas com os outros goleiros também. O Cleiton tem valências que eu considero muito importantes num goleiro moderno. A situação do jogo de pés dele, situação de jogar como um líbero. Eu, particularmente, vejo o Cleiton com grande potencial, e eu acho que isso só vai elevar, como eu falei, o nível um do outro, né? A tendência é que ele cresça cada vez mais, que eu cresça cada vez mais, e, consequentemente, quem ganha com isso é o Red Bull Bragantino, com os seus goleiros cada vez num nível maior. Volpi, boa tarde, é Danilo do GE. Hoje você, né, se apresentando, logo depois tem o Rodriguinho, um jovem de 21 anos. Eu acho que essa mescla, né, os dois, você com 35, ele com 21, mostra essa mescla do Bragantino de trazer alguns jogadores mais experientes, assim como continuar apostando em jovens. Queria que você falasse dessa questão da experiência, né? Você chegando ao elenco, tem o Gabriel, o Sacha, que também já estão na casa dos 30 anos. Como que você vê essa questão de experiência, de passar para esse elenco mais jovem? Eu acho que o futebol ele é feito dessa mescla. Talvez não seja muito habitual na história recente do Red Bull Bragantino estarem contratando jogadores acima dos 30 anos, né? Então, como você falou, tem uns 2 ou 3 casos já, e eu acho que o clube viu nessa mescla aí de jogadores jovens com jogadores experientes, uma boa combinação, e é lógico, né? Eu acho que mesmo a gente, os mais experientes, o clube ele aposta, mas também vê rendimento, né? Acho que não serve de nada a gente contar com a pura experiência se no fator rendimento a gente não estivesse aportando. Então, acho que essa mescla é importante, ela faz com que o grupo fique mais forte, mais vivido, e a gente espera aí que durante esse ano de 2026 a gente possa ter muito êxito em todas as competições que vamos jogar. Volpi, boa tarde, é Tarso Carcosta, da Bragança FM. Você veio do futebol mexicano para o Brasil, onde tinha muita moral, o ano passado para o Grêmio. Você avalia como a sua passagem no Grêmio? Acho que poderia ter sido mais valorizado, porque o Grêmio acabou contratando outro goleiro, o Everton, que veio do Palmeiras, já tinha o Gabriel Grando. Ou você esperava mais de você mesmo também nessa passagem no Grêmio? Olha, uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, na minha carreira, é não esperar nada das outras pessoas, né? Porque talvez a nossa decepção possa ser muito grande quando a gente deposita confiança nas pessoas. Então, eu particularmente, eu vejo o ano de 2025 como um excelente ano. Acho que os meus números comprovam isso. Tive dentro do Campeonato Brasileiro entre os melhores números de goleiros na Série A.
No final, na troca de gestão, houve uma decisão de trazer outro profissional. Eu acho que no futebol super respeitável. A gente, como profissional, acaba vivendo por diversas circunstâncias e entende que às vezes de um lado ou de outro A ou B possam gostar mais de um, gostar mais de outro, e eu entendo como uma situação natural do futebol, e o que me alegra nessa situação toda é que mesmo com tudo isso que aconteceu, mesmo tendo feito um grande campeonato brasileiro, como eu te falei, estando em números entre os melhores da posição no campeonato, a partir do momento que uma porta se fecha, outra grande porta se abre, como foi aqui no Red Bull Bragantino. Então, tenho ao Grêmio muito agradecimento pelo ano que eu vivi lá em 2025, principalmente pela parte dos torcedores, que tenho até hoje, mesmo com a saída, recebido muito carinho da parte de todos. E agora é focar nesse 2026, em um projeto super importante, no qual me sinto importante aqui também, e desfrutar com muita felicidade desse momento. Volpi, Loredo, do Futebol Total, em cima do que você fala, você foi o jogador que mais jogou pelo Grêmio, junto com o Marlon, em minutagem, né, no ano passado, mostrando realmente, né, o quão importante você foi também. Aqui no Brasil tem muita cultura de titular e reserva. Então, já tem o Cleiton, o Volpi chega para ser reserva. É difícil você ver o torcedor entender, às vezes, que você pode ter dois goleiros e os dois jogando competições, às vezes, até distintas. É sobre isso que eu queria que você falasse, porque você é um cara ídolo no México, jogou em time com o Ronaldinho Gaúcho, recentemente você estava lá do Elinho, que jogou aqui. Você é o jogador que mais vestiu a camisa do São Paulo no século, depois do Rogério Ceni. Ou seja, tudo que engrandece. Daí o que chama a atenção, você é o 5º maior pegador de pênaltis do Brasil, só atrás do Ceni, do Dida, do Cássio e do Diego Alves. E daí, quando eu penso isso, eu imagino Copa do Brasil, imagino disputas acirradas também que possam ver acontecer. Você acha que é possível, no futebol brasileiro, e agora você chegar no Red Bull Bragantino, conhecendo o Mancini, existir isso de fato, você ser o goleiro de uma competição, o Cleiton ser goleiro de outra competição, e os dois estando junto, trabalhando junto, não tendo, né, essa disputa pela condição de titular? Uma pergunta interessante. Culturalmente aqui no Brasil, talvez seja algo que não é tão comum, né? Acho que fora do país acontece muito essa situação, às vezes, de um goleiro jogar uma competição, outro goleiro jogar outra. Honestamente, eu não sei o que vai acontecer nesse sentido. Eu acho que nenhum jogador, quando vem contratado, ele vem contratado com um peso específico, no sentido de que você vai jogar tal competição, o outro vai jogar tal, ou você vai ser titular absoluto. A partir do momento que o Bragantino, que o Red Bull Bragantino me contratou para estar à disposição, e essa é uma situação que o treinador, que o Mancini, ele vai entender o que é melhor para o clube em cada situação, em cada competição. Acho que o que cabe a mim e o Cleiton e aos demais goleiros é estar trabalhando para, quando solicitado, poder performar da melhor maneira possível. Boa tarde, Volpi. Luiz Henrique, da Bragança FM. Foi citado que você jogou com o Elinho no Toluca. Gostaria de saber se você procurou o Elinho quando chegou a oferta do Red Bull Bragantino e o que ele disse sobre o clube, ele que jogou bastante aqui no Bragantino. Com certeza, o Elinho foi a primeira pessoa que eu procurei depois que houve o contato. E prontamente ele me respondeu que poderia vir de olhos fechados. Então, o Elinho é um menino que eu tenho um carinho muito grande. Tive com ele no Toluca por 6 meses. Tive a oportunidade de jogar com ele no São Paulo também, quando ele estava nessa ascensão entre base e profissional. E ele foi um dos primeiros, não, foi o primeiro jogador que eu falei, que perguntei acerca da instituição, e ele prontamente me respondeu que poderia vir de olhos fechados.
Boa tarde, Thiago. Lucas Sano, da Rádio Futebol Total. Thiago, durante toda a sua carreira, você esteve sempre muito envolvido em decisões, você sempre foi um goleiro também pautado muito por essa questão de ser decisivo. Não é à toa que você é reconhecido por ser um pegador de pênalti e até bater, como você teve uma passagem, acho que até como um dos artilheiros do Toluca no México. Como passar esse espírito de decisão para os jogadores, principalmente numa temporada em que pode ser levado a isso, a confrontos mata-matas, a jogos decisivos? Como passar esse sentimento de decisão para esses jogadores de um elenco que, a gente já comentou um pouco, é bem jovem? Eu acho que a gente tem que querer, tem que ter esse desejo, né, de querer ser protagonista. Eu acho que o futebol, ele premia, e de certa forma, com justiça, aqueles que são protagonistas, aqueles que acabam tendo um papel decisivo. Então, o que se pode falar hoje para esses jovens e para o nosso time em geral é ter essa vontade. Ter essa vontade de fazer história, de poder deixar o nosso nome gravado dentro da instituição. E o futebol ele passa muito rápido. É o que eu vejo hoje. Quando eu olho para trás, parece que foi ontem e eu já tenho 15 anos como jogador profissional. Então, não desperdiçar nenhum momento, entender que todos os momentos e cada dia são momentos muito importantes e que não voltam mais, né? E ter esse desejo a cada dia de buscar ser protagonista, de ser decisivo e procurar fazer história. Volpi, durante sua passagem pelo São Paulo, Wagner Mancini também passou por lá, né? Gostaria que você falasse se tem alguma relação entre vocês, no sentido de amizade, se ele participou de alguma maneira também das negociações e como foram os contatos com a comissão técnica durante esse período curto que você chegou. Bom, a situação foi toda muito rápida. Falando primeiramente do Mancini, tive a oportunidade de trabalhar com ele no São Paulo. Ele era o coordenador técnico. Depois, na saída do Jardine, ele acaba assumindo a equipe no Campeonato Paulista. A gente acaba indo à final do Campeonato Paulista de 2019 no seu comando. Então, a gente se conhece desde essa época. Existe um respeito e uma amizade também desde essa época. Então, com certeza, a partir do momento que houve a possibilidade de vir para cá, o Mancini, junto com a diretoria, deu o seu aval, né, para que eu pudesse estar presente aqui hoje. E como eu te falei, foi tudo muito rápido. A partir do momento que houve o contato, as coisas se desenvolveram de uma maneira muito rápida. Era um desejo da instituição, era um desejo meu também, e não foi difícil tomar essa decisão. Tive outras duas propostas ainda junto com a situação do Red Bull Bragantino, mas nesse momento, com tudo que envolve o projeto, com as pessoas que estão aqui, não tive dúvida de decidir ficar por aqui. Você chega com um contrato até o final do ano, então queria saber como é que você vê essa questão de tempo de contrato aqui com o clube, né, só até o final dessa temporada, e também pensando na sua carreira, né, a gente vê muitos goleiros como o Fábio, o Everton, a carreira, né, indo mais longe, assim, como você também pensa, assim, em quantos anos ainda continuar como profissional? Bom, sobre a questão do contrato até final do ano, eu acho que ele acaba sendo bom para todas as partes. Eu acho que não teria necessidade nesse momento de fazermos um contrato longo. Eu sou um profissional que eu gosto que as pessoas também me vejam muito no dia a dia, para depois poder tomar uma posição a futuro. Eu acho que nesse caso é bom para o clube, é bom para mim, para que a gente possa também estar se conhecendo no dia a dia e depois pensar no futuro. Eu acho que nesse momento é um tempo de contrato ideal para ambas as partes. E depois, sobre a questão de seguir jogando por mais tempo, eu trato de me cuidar ao máximo.
Eu tenho o meu corpo como literalmente a minha ferramenta de trabalho, e eu sempre digo que enquanto Deus me permitir com saúde, pretendo fazer isso por muitos e muitos anos. Enquanto a saúde estiver em dia, enquanto eu estiver performando ainda em alto nível, é o que eu amo fazer e é o que eu espero fazer por muito tempo. Eu sempre brinco e eu brincava com o Fábio há alguns anos atrás, que ele era a nossa referência em questão de alto nível, em questão de rendimento, pela idade. O problema é que ele está deixando aí a régua cada vez mais alta, que o homem está com 45 e segue no alto nível, segue jogando muito. E eu acho que eu não vou tanto como ele agora, mas quero poder performar por mais alguns anos ainda. Volpe, para finalizar, quando você pega uma criança para ser jogador de futebol, e você pergunta o que a criança quer ser, geralmente fala que quer ser atacante, centroavante, quer fazer gol, né? Normal. É difícil um pegar e falar, vou ser goleiro. Daí você olha para a família Volpe, seus primos, neto Fábio é um goleiro, você goleiro. Como surge isso numa família tantos goleiros? É engraçado, é um tema engraçado isso aí, e eu acho que tem a ver com o dom. Por mais que a gente quisesse ir para outra posição, a gente até tentou jogar em outras posições também. Eu, de vez em quando, tento fazer uns golzinhos aí para matar esse desejo de ter sido atacante, mas é algo que está no sangue, literalmente está no sangue. A família toda, uma família de goleiros. Eu brinco com a minha esposa agora, com o meu filho também, que está nessa paixão pelo futebol. Tento insistir para que ele vá em outra posição, mas ele também está começando a jogar, também quer ser goleiro, e acho que isso aí está no sangue literalmente está no sangue da família Volpe. Obrigado, Volpe. Obrigado a todos.